pastor e mestre. Interessante, né? Você vê Jesus chamando 12 apóstolos, não 12 apóstolas, apostolizas. Quando Judas se foi, escolheram 2 homens. Por que não escolheram Maria? Seria uma excelente candidata, não é verdade? Porque é a mãe de Jesus, a mulher íntegra, fiel, tantas outras mulheres como Miriam, né? Miriam está lá em Êxodo 15, 20. Débora está lá em Juízes 4, é outro texto também, deixa eu abrir rapidamente aqui. Juízes capítulo 4. Juízes 4. Verso de número 4 também. A transmissão pelo Facebook já está aberta, tá bom? Maravilha. Ouvintes da rádio. Olha o que diz Juízes 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar, quem que está escrito aí? Baraque. Interessante, né? Filho de Abinoão, de Quedes e Naftali. Ele disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Acontece que Baraque, ele tinha um receio, um medo, mas Débora o ajudava. Há uma coisa no nosso meio, que esposa de pastor é pastora. Não, pastor é um dom, é um chamado. Lembra de Samuel? Foi chamado por Deus direto. Tem uma senhora, não vou citar o nome, que ela diz assim, eu sou pastora, eu fiz curso para ser pastora. E se você buscar na internet, tem curso para pastora. E detalhe, Mike, você paga lá o valor, certo? E tem credencial e unção. Como é que é isso? Como é que é receber unção pela internet? Fala para mim, me explica isso aí, você que está me vendo. Me explica como é que é receber credencial, unção de pastor pela internet, pelo curso que você faz. E o chamado? Aonde fica o chamado de Deus? Então não tem, nós não temos, infelizmente, esse ministério feminino ordenado. Está lá em Tito capítulo 1, verso 5, você pode ver. Né? Porque o pastor, ele é um dom semelhante ao de profeta. Está lá em Efésios 4:11. Se você vê lá no tabernáculo, quem entrava uma vez por ano no dia do Yom Kippur? Era o sumo sacerdote. Por que não tinha mulher, então? Eles não eram casados? Não tinham suas esposas? O ministério de Jesus foi sustentado por mulheres. Mulheres de fé, mulheres guerreiras. E nós, é bem verdade, se não fossem as mulheres, muitos ministérios não iam crescer. O papel fundamental da mulher na igreja, ela é muito importante. A mulher, ela deve sim, ela é a ajudadora, a auxiliadora. Priscila e Áquila, quando Paulo menciona, eles tinham uma igreja na casa deles. Então, se eu caminho hoje, minha esposa caminha comigo, ela vai o quê? Ser minha ajudadora. O pastor não faz nada sozinho, ele precisa de um auxílio, que é a sua esposa. Aí vem tantos outros textos, a mulher não pode ensinar? Pode, ensinar outras mulheres. Ela pergunta ao seu marido em casa. Ela chega, poxa, minha esposa, eu não entendi isso. Porque o governo, nós estamos falando de um governo, da liderança da igreja, desde os primórdios, é sobre o homem. Sim, se você examinar um pouquinho com mais calma a Bíblia Sagrada, você vai ver que ela tem muita linguagem machista. Não que seja machista, mas a linguagem, sim, ela é machista. Então você deve observar e atentar melhor. Não, está aqui, está dizendo que ela é pastora. Não, querido. Tudo tem o seu contexto. A gente não encontra na lei de Deus, né, que a mulher podia ser sacerdotisa. Era uma função civil de juíza. Ou seja, aí você tem texto, Tito 1, 1 Timóteo 3:2. Interessante, né? Lá fala que tinha que ser o bispo, marido de uma só mulher, mas isso não é o contrário. Então fica difícil para a pessoa, não é criticando. Então por que tem pastoras na igreja? A liturgia, pastoras, bispas. Por que a gente não tem a presbítera então? Eu estou presbítero, meu amigo Júlio é presbítero. Mas não tem presbítero na minha igreja? Não tem presbítero na sua igreja não, Júlio? Tem presbítera não? Não, só diaconisa e missionária. Por que não tem presbítero então também? Está na palavra. Porque não tem respaldo bíblico. A gente respeita, é a pastora que vai vir, vai ter todo o carinho, todo o respeito, mas o governo é do homem. Amém. Glória a Deus.
Ouça agora a palavra de Deus. Boa noite, internautas. Eu quero desejar a vocês um excelente fim de semana. Quem nos fala é o diácono Mike Magalhães. Eu faço parte do corpo de obreiros da Assembleia de Deus, Ministério Rancho dos Profetas. E o pastor presidente, que preside a obra, é o pastor Roberto Guedes. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz em poder participar deste programa, desta rádio Cristo Chama, ao cair da noite. Vamos ler então a palavra de Deus. Você que pode, você que está no seu carro, você que está em sua casa, você que está com o seu celular na mão, pela live do Facebook. Quero que você abra comigo no Êxodo capítulo 12 e o verso de número 13. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, verso de número 13. E diz assim a palavra de Deus: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Glória Glória a Deus. O contexto aqui remetido, presbítero Wallace, nos conta com precisão uma história tanto quanto triste, pois o povo de Deus, a propriedade peculiar, a propriedade exclusiva do Senhor, se encontra cativa na terra do Egito. E é bem verdade que o período deste cativeiro tem uma duração de 400 a 420 anos, onde o povo de Deus foi severamente massacrado, foi severamente humilhado pelo faraó. Faraó é este que a Bíblia diz que não conhecia os feitos de José. Então a Bíblia diz que este mesmo faraó que se levanta um novo, no início deste livro, a Bíblia diz que eles não conhecendo o feito de José, ele começa a imputar trabalhos mais severos, condições mais árduas. Porém, contudo, toda vez que ele tentava imputar cargas mais pesadas, castigos mais severos, trabalhos mais humilhantes, o povo de Deus crescia e se fortalecia. Porque a intenção de Faraó era diminuir o crescimento do povo de Deus dentro do Egito. Só que com cargas mais severas, Faraó ele pensa que iria impedir o crescimento do povo de Deus, presbítero Júlio. É interessante notar que quanto mais eles afligiam e batiam no povo de Deus, mais o povo crescia e se fortalecia na terra de sua escravidão. Então Deus, até que Deus, ele permite chegar algumas pragas, e no capítulo de número 5, a história é bem enfática em dizer que Deus chama Moisés e Arão para dar uma palavra a Faraó. E que palavra é esta, Mike? A palavra é: deixe ir o meu povo,
para que me celebre uma festa no deserto. Deus está requerendo, pedindo, para que seu povo celebre uma festa no deserto para ele. Só que ele usa o libertador, ele usa o líder, o profeta Moisés. Então Moisés e Arão vão até a pessoa de Faraó e entrega o recado que Deus tinha o confiado. Assim diz o Senhor: deixe ir o meu povo, Deus dizendo, para que me celebre uma festa no deserto. Isso aqui mexeu comigo. Porque tantos locais para Deus pedir uma festa, tantos lugares para Deus pedir uma festa, Deus ele pede uma festa no deserto. Tantos locais propícios para se receber uma festa, Deus ele pede uma festa no deserto. Porque na nossa vida é assim. O nosso chamado é assim. A nossa caminhada é assim. Porque parece que tudo está dando errado. Parece que o momento é de solidão. Parece que o momento é de seca e de deserto. Mas mesmo assim, Deus, ele quer que nós celebramos para ele uma festa no deserto. E Deus se alegra quando nós, mesmo feridos, machucados, passando pelo deserto, a prova maior do mundo, celebramos para ele uma festa nestas condições. Então Deus ele se alegra. Então Deus ele também festeja, porque Deus é um Deus festivo. E teremos a noção, a convicção neste próprio livro do Êxodo. Porque aqui Deus vai instituir algumas festas, a saber, essas festas são a festa da Páscoa, que é associada à festa dos pães asmos, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Deus é um Deus que gosta de festa. E para cada festa, cada determinada festa, Deus ele tinha uma maneira de celebrar. Deus ele tinha uma forma como o seu povo iria se portar diante dele. E é bem verdade que no capítulo 12, a qual fazemos menção, Deus aqui está instituindo a festa da Páscoa. E como ele inicia o capítulo dizendo: Moisés, este mês será o principal e o primeiro mês de todos os meses do ano, a saber, Nissan, após o cativeiro babilônico, foi mudado para Abib. E Deus ele começa a ensinar alguns padrões, alguns métodos de como ele queria ser celebrado, de como ele queria ser venerado, de como ele queria ser adorado. Então ele vai dizer: ao 10º dia desse mês, você e todos os filhos de Israel que se encontram cativos na terra do Egito hão de celebrar, hão de separar um cordeiro para mim. Cordeiro esse sem mancha, cordeiro esse sem ruga, cordeiro esse de aproximadamente 1 ano de idade. E ao 14º dia, Moisés, você e todos hão de sacrificar este cordeiro para mim. É interessante notar que é Deus quem está instituindo a Páscoa. A forma como ele queria ser adorado. Moisés tem que ser dessa forma. Moisés tem que ser desse jeito. E aqui eu abro um parêntese para dizer que padrão de culto nunca foi da terra para o céu, e sim do céu para a terra. Porque é Deus quem escolhe como ele quer ser adorado. É Deus quem escolhe
como ele quer ser venerado. É Deus quem escolhe como ele quer ser enaltecido. E por que muitas pessoas hoje batem cabeça, Mike? Porque estão tentando inverter os valores. Estão tentando inverter princípios. E princípios não são mudados. Ainda mais instituídos pelo Senhor. Aí tentam inverter a forma como se deve adorar a Deus. Aí trazem o mundo para a casa do Senhor. Algumas formas para prender jovens dentro do templo. E a realidade é que nós não precisamos de shows pirotécnicos para prender jovens dentro da igreja. Não precisamos de nada disso. Porque o que atrai o homem, o que prende o homem, o que firma o homem na presença de Deus, nunca foi a estética, nunca foi o exterior, e sempre o interior. O que faz o homem permanecer de pé, o que faz o homem permanecer firme, é a palavra de Deus. E é desta forma que nós temos que prosseguir. É desta forma que nós devamos viver pela palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que levanta. É a palavra que dá vida. É a palavra que renova. E quem é a palavra? Quando eu me refiro à palavra, eu estou me referindo ao próprio Cristo aqui verbalizado. Se não fosse assim, João não teria escrito, capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer um conselho, você que me ouve? Você que parou tudo para me ouvir, para ouvir esta rádio, porque eu creio que é uma fonte de abençoar muitas vidas. O conselho para a tua vida é: enquanto a palavra de Deus for a prioridade na sua vida, eu profetizo que você ficará de pé. Eu profetizo que a sua família ficará de pé. Eu profetizo que o seu lar ficará de pé. Porque eu nunca vi. Se alguém viu, me informe. Alguém que crê na palavra, vive a palavra, porque não basta só crer, tem que praticar aquilo que se crê. Desamparado, prostrado e caído, humilhado. Porque quando nós temos Deus como nossa prioridade, Deus ele se encarrega de cuidar da gente. E é isso que está acontecendo. Moisés, então, no 14º dia, com todos que estão na terra do Egito, sacrifica este cordeiro para Deus. E Deus continua a dizer: a carne do animal será para a celebração da Páscoa. E caso a família for pequena, ela pode se unir a outra, para que não haja desperdício na carne do cordeiro. Porém, o sangue, Moisés, o sangue será passado nos umbrais das portas, nas vergas. Porque eu esta noite, Deus dizendo, hei de descer na terra do Egito. E aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui eu quero começar a pregar e já caminho para o fim. No original, Páscoa significa Pachá, que
o seu significado é passar por cima no sentido de poupar. O que Deus está querendo dizer para Moisés e o seu povo que se encontra cativo é que o anjo da morte haveria de descer. Haveria de ferir todos os primogênitos na terra do Egito. Só que o sangue que foi derramado do cordeiro e passado nos umbrais das portas garantia a segurança de todos que estavam dentro de casa. Então, enquanto o anjo descia e passava de casa em casa, a casa que ele se deparava com o sangue passado nas portas, a Bíblia diz que ele passava por cima. Por quê, presbítero Wallace? Porque sangue é vida. E Deuteronômio 12:23 nos informa, nos dá com precisão. O que está escrito? Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida. Então eu entendo que sangue é vida e Deus exige de Moisés um sacrifício. E o ato de se sacrificar é derramar sangue, é derramar vida. E qual é o local do sacrifício? O altar e o sacrifício andam coligados. O altar e o sacrifício andam juntos. Pois o local aonde se sacrifica é no altar. Então é Deus querendo ensinar para Moisés. Moisés, enquanto houver vida no altar, eu guardo a tua casa. Eu guardo a tua família. Eu guardo os teus. O anjo da morte não entrará na tua casa. Não haverá choro de velório pelo anjo da morte na tua casa. E eu quero profetizar para vocês que me ouvem. Eu quero profetizar para você, mulher. Você é homem. Você é jovem. Que o diabo tenta matar a tua casa, destruir a tua família, destruir o teu casamento. A palavra profética que eu lanço nesta noite de sábado é: o diabo não vai destruir a tua casa. E eu profetizo mais, vou mais fundo: a maconha não vai destruir a tua casa. O alcoolismo não vai destruir a tua casa. A cocaína não vai destruir a tua casa. A prostituição não vai destruir a tua casa. Por que você profetiza isso, Mike? Porque o sangue do cordeiro está parado na tua porta. E como eu disse que sangue é vida, e a vida que está parado na tua porta não é nada mais nada menos do que o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte tenta tocar lá, ele tem que reconhecer que a autoridade que está sobre a tua casa é o sangue, a vida e o próprio cordeiro. É o cordeiro que guarda a tua casa. Glória a Deus. E por que não morreu até hoje? Se não fosse o cordeiro, já estava morto há muito tempo. Se não fosse o cordeiro, a tua família já teria sido destruída há muito tempo. Se não fosse o cordeiro, o álcool já teria matado a tua casa há muito tempo. Você pode até estar sofrendo com isso hoje, mas não morreu ainda. Porque o sangue está guardando. O sangue está envolvendo. O sangue está protegendo. E esta é a autoridade que paira na tua casa. Esta é a autoridade que reside na tua casa. Esta é a autoridade que não permite que nenhuma outra autoridade faça o que quer dentro da sua casa.
Porque a sua família é de Deus. Os seus filhos são de Deus. O seu marido é de Deus. A sua esposa é de Deus. Toda a sua família é de Deus. E é por isso que o próprio Deus não permitiu que eles fossem aniquilados ainda. Nessa noite eu prego para famílias. Nessa noite eu prego para lares. Eu prego para mulheres desesperadas. Para pessoas que já não sabem mais o que fazer. Após essa palavra, quero que você grifa isso na sua mente. Após essa noite de sábado, mesmo que seja por rádio, porque eu creio num Deus que está aqui comigo, com o presbítero Wallace, presbítero Júlio, e esse mesmo Deus que se encontra aqui é o mesmo Deus que se encontra com você que me ouve. Pois um dos atributos de Deus é onipresente. Deus está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Deus está aqui e não somente se limita ao nosso ambiente. Deus, ele está aí onde você está. Eu quero que você pare para pensar o que você tem feito para Deus. Como está a tua vida diante de Deus? Porque Deus só precisa de alguém que esteja com a vida no altar para guardar toda a casa. Porque a ordenança foi para Moisés. Moisés, você sacrifica. Moisés, você entrega para mim o seu melhor. Porque eu vou guardar quem está dentro de casa. E o interessante aqui, senhores, é que dentro de casa existem muitas pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, e até mesmo servem a deuses diferentes, se é que existe. Mas Deus disse para Moisés, e está dizendo para você nessa noite, somente sacrifica, somente coloque sua vida no altar. Porque enquanto você se encarrega de cumprir aquilo que eu determinei para que você cumpra, enquanto você se encarrega de cumprir aquilo que eu determinei para que você faça, enquanto você cuida daquilo que eu te dei para cuidar, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos teus filhos. E só há segurança para dentro de nossas casas através do sangue do Cordeiro. E só há segurança para dentro das nossas casas através do sangue daquele que quis verter o seu sangue. Pois aqui no capítulo de número 12, dentro da teologia, está aqui meu professor, presbítero Wallace, dentro da bibliologia existe algo chamado tipologia. E o que é tipologia, Mike? Tipologia são adventos, instituições, ou algum homem que representa Cristo no Antigo Testamento. E esse capítulo 12 é nítido a aparição de Cristo. Então, se é nítida a aparição de Cristo no capítulo 12 do Êxodo, tem que haver uma comprovação no Novo Testamento. Pois o tipo é como se fosse uma profecia. O tipo é no Antigo Testamento. E o antítipo, que é o cumprimento da mesma, é algo que se revela no Novo. Então, se você pegar sua Bíblia no capítulo 19 de João, você verá o cumprimento desta profecia. Por quê? Quais são as similaridades desses dois textos?
O capítulo 12 tem cordeiro. O capítulo 12 tem derramamento de sangue. O capítulo 12 tem segurança para quem está debaixo do sangue. O capítulo 12 tem livramento de morte. O capítulo 19 também tem, eu te explico agora. A Bíblia diz que vendo Cristo que tudo tinha se cumprido, ele exclamou, tenho sede. Esse é o capítulo 19. E após ele dizer que tem sede, a Bíblia diz que um soldado romano, ele pega a sua lança, e pega um isope, que é uma planta embebeda de vinagre, e chega até a boca de Cristo. E Cristo, sentindo o gosto, o cheiro, e sabendo que era vinagre, ele vai exclamar, tetelestai, ou está consumado. E essa consumação tem o significado de estar encerrado, está cumprido, está acabado. O que é que Cristo está gritando na cruz? Que está cumprido, está encerrado, está acabado. Cristo está encerrando ali na cruz o seu desígnio, o maior deles, a saber, verter o seu sangue para a salvação da humanidade. Pois Cristo, ele entrega a sua vida para gerar outras vidas. E eu afirmo nessa noite que no capítulo 19 houve o maior avivamento na história da humanidade. O maior avivamento não acontece no capítulo 2 de Atos. O maior avivamento é quando Cristo verte o seu sangue para a salvação de toda a humanidade. Porque o que é avivamento? Avivamento é dar vida, é tornar mais vivo. E aqui Cristo derramando a sua vida, ele está dando a oportunidade de outras vidas serem geradas, e de fato foram. O que tem no capítulo 19? Tem cordeiro? Também tem. Pois João Batista, quando se depara com o Messias, ele vai dizer, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro que é Cristo, o Cordeiro agora racional, aquele que pensa e sabe o seu propósito a qual ele veio cumprir, e se distingue do Cordeiro do capítulo 12, pois no capítulo 12 é o Cordeiro literal, o Cordeiro irracional, aquele que não pensa. Mas no capítulo 19 de João é o Cordeiro racional, aquele que sabe o porquê e o seu propósito para que ele veio cumprir. Cristo pensa. Cristo sabe para que ele está entregando a sua vida. Porque ele sabe que através deste ato, muitas outras vidas serão salvas. Amém. Então no capítulo 19 tem cordeiro. O capítulo 19 tem sangue vertido. O capítulo 19 também tem madeiro. Aleluia. O capítulo 12 de Êxodo, o sangue ele foi vertido no madeiro, nos umbrais das portas, para que a segurança alcançasse quem estava ao lado de dentro. Já no capítulo 19 de João, o sangue não é vertido nas portas. O sangue não é vertido nas vergas. O sangue é vertido no madeiro. E para que o sangue foi vertido no madeiro? Não somente para guardar poucas pessoas, como foi no capítulo 12 de Êxodo. O sangue foi vertido no madeiro para guardar toda a humanidade. Então eu caminho para o fim agora, dizendo que a nossa origem é na cruz. A nossa origem foi comprada com sangue. Aleluia. A nossa origem foi através de uma vida que foi derramada. Glória. E você que me escuta, eu quero que você tenha plena consciência disso. Se hoje eu estou aqui, foi por causa do sangue. Se hoje eu tenho vida, foi porque uma vida,
Aleluia. Glória a Deus. Foi porque uma vida se verteu para que hoje eu tenha uma vida. Amém. Então que Deus em Cristo possa vos abençoar. Não somente a você, como toda a sua casa. Que as bênçãos do Senhor possam se estender para a sua semana. E eu aqui quero encerrar minha participação. Você que pode nos acompanhar lá nas redes sociais. Quero deixar aqui meu Instagram, meu Facebook. Meu Instagram é Mike Magalhães _oficial. Mike Magalhães _oficial. Meu Mike escreve com M-I-K-E. M-I-K-E. Mike Magalhães _oficial. Meu Facebook, Mike Magalhães. Você que puder aparecer lá, nos seguir. Eu acredito que você verá conteúdos que vai edificar a tua vida, que vai edificar a sua fé e que vai te colocar sempre para cima. Porque esta é a palavra que Deus tem depositado nos meus lábios e no meu coração para transmitir a todos aqueles que me ouvem. Então, em nome de Jesus, seja abençoado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que o servo do Senhor